Eu vou te dizer por que é importante você assistir esse vídeo até o fim e por que você tem de compartilhar esse vídeo. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Que tal ouvir a verdade de forma simples? A verdade descomplicada, sem artifícios pseudo-intelectuais. A verdade como você, eu e o povo brasileiro, inclusive o povo estrangeiro, as autoridades internacionais que assistem, que presenciam e sabem a verdade sobre o Lula e suas mentiras, suas manipulações e narrativas mentirosas. Esse condenado em todas as instâncias, ficha suja, descondenado, escolhido e eleito pelo STF e pelo TSE, que proclama ser um mártir. Vá para o presídio e pergunta para um preso se ele é culpado. Qual será a resposta dele? Sim, esse descondenado que, infelizmente, usa sua inteligência para o mal, para mentir, perseguir, difamar, falando mal, mentirosamente, de tudo que é bom e que foi conquistado pelo governo Bolsonaro. Desconfie. Quando um cara só fala mal... Mas vocês precisam compreender que nós recebemos um país em 2023 muito pior do que aquele que nós recebemos em 2003. Quando um cara só fala mal, ou é por inveja, ou porque ele é incompetente, ou porque precisa assassinar reputação para que a sua própria incompetência possa sobreviver. Tá entendendo? Entendeu isso? O que ele quer mesmo é voltar à cena do crime. Ah, é verdade. Ele já voltou. Ele voltou. Por isso, é importante que você assista esse vídeo até o fim. Vamos ao capítulo Descomplicando a Verdade sobre o Lula. Mais de 40 dias de governo do Lula, sem projetos, sem nenhuma ação, em que busca a conciliação, ação em que busca a conciliação com a nação brasileira. Ah, ele busca sim. Na verdade, a palavra não é busca, é perseguição. Como eu já disse, ele governa pela mentira, pela desinformação, pelo falar mal e pela perseguição. O que o governo dele, do Lula, realmente persegue é destruir a direita. Mas a direita brasileira é muito maior do que a esquerda. Muito mais gente que não tem direito, que entrou nessa máquina pública e que nós vamos ter que levar um tempo para fazer um processo de limpeza e fazer com que aquelas pessoas que pregam ódio, aquelas pessoas que vivem xingando as pessoas na rua, ofendendo as pessoas na rua, que essas pessoas sejam isoladas da sociedade brasileira. Mas então, o que ele quer? Ah, ele quer destruir, eliminar, aniquilar, fazer desaparecer da face da terra o povo. Sim, esse é o Lula, presidente do Brasil. Ele quer aniquilar a direita, que somos a maioria. Esse é o povo brasileiro, inclusive gente que votou nele, que já está descontente. Ele tinha que ser homem, ele tinha que dar orgulho pra gente, mas ele não tá dando orgulho nenhum não, ele tá envergonhando os amazonenses. Ele tinha que botar um óculos na cara e sair na rua pra ver o que é que o povo tá fazendo. Não é só ficar dentro de casa comendo picanha não. Ele tinha que ser o homem que ele era. Eu sou uma que gritei, pedi voto gratuitamente, não recebi nenhum real dele não, pra poder eleger. Eu acreditava nele. É a vergonha pra mim ter votado num homem desse, que ele tá envergonhando o povo. Ele quer aniquilar essas pessoas. Que ele, ao invés de buscar a conciliação
para que o Brasil possa crescer, não fique nesse trave que está, e realmente seja um projeto social de inclusão, um país que cresce, que evolui. Não, mas ele busca a cisânia, o antagonismo, o conflito, nada mais do que isso, sujar, falar mal. Mas por que ele faz isso? Mas por que ele faz isso? Porque ele não tem um projeto de governo. Porque desta vez ele não pegou o mundo como ele havia governado no seu primeiro mandato. Naquela época, havia uma China crescendo e comprando enlouquecidamente. Aquilo que os analistas chamam de aquecimento da economia. Mercado superaquecido, onde o Lula surfou na onda desse aquecimento. Ondas sortudas, gigantescas de crescimento econômico. Lembra? O Palocci explica bem a corrupção voluptuosa do Lula. Quando o ex-ministro da Fazenda do Lula, o Antônio Palocci, descreve em sua carta de desfiliação do PT quem foi e quem é o Lula. O Lula e a Dilma conseguiram empurrar o Brasil para um precipício caótico de pedaladas, de corrupção, de desastre social, econômico. O pobre não saiu da pobreza, não comeu picanha. Mas você acha que isso foi suficiente? Não, claro que não. O projeto dele é conduzir a nação para o desastre. Não só o desastre econômico, mas também o desastre social e político. E sabe qual é o pior? Com aval do STF, dos seus ministros. Por falar em ministros do STF, vou citar a Carmen Lúcia, do Cala a Boca Já Morreu, que diz o seguinte, abro aspas para Carmen. O cidadão está cansado de todos nós, inclusive do judiciário, fecho aspas. Como não estar cansado deles? Como não estar cansado de vocês, do judiciário? Se vocês mentem junto com o professor das mentiras, quando o próprio STF mente dizendo que estão protegendo a democracia. Mas como podem estar protegendo a democracia quando vocês censuram as redes sociais, censuram deputados, censuram youtubers, censuram parlamentares, jornalistas, quando invadem o quadrado do legislativo e mandam prender um deputado federal, prendem jornalistas, inclusive vocês agrediram a graça que foi concedida ao deputado Daniel Silveira pelo presidente Bolsonaro. Que democracia que vocês estão defendendo? Então, de novo, eu pergunto, será que eles não têm vergonha de mentir desta forma e depois choramingarem que o povo brasileiro está cansado deles? Vamos falar agora sobre o crime antidemocrático do golpe de Estado. Me desculpem a expressão grotesca que vou usar. Que bosta! Que bosta, meu! Que merda de crime é esse? Em planejar um golpe de Estado se não há uma ação de fato. Não teve o cabo com o jipe, com armas, tomando o poder. Eu posso, inclusive, planejar. Eu posso planejar, é democrático, arquitetar, desenhar, escrever manuais, falar, me expressar, que eu quero derrubar este governo, escrever livros de como destruir o mundo, o planeta e o universo, desde que eu não execute isso, que não arme ninguém, que não dê condições para que isto aconteça. Isto não é um crime, não configura um crime, pois é apenas um pensamento, uma ficção, uma intenção, nada mais do que isso, e isto não pode ser criminalizado, isso está previsto na Constituição. O fato dos patriotas ficarem em frente a um quartel por 2 meses, 4 meses, ou 1 ano que seja, 10 anos que seja, não caracteriza crime. Não é crime querer até mesmo o fim do mundo. Podem não gostar, mas não é crime.
ainda que acampados com a intenção de um golpe de Estado, de impedir a tomada de posse de um presidente, querer orar para que isso aconteça não é crime, desde que não haja uma intenção que impeça fisicamente e ilegalmente. Aliás, o Lula, inclusive, foi diplomado e tomou posse ou não tomou? E não foi impedido de assumir a presidência do Brasil, ou foi impedido? Que golpe o quê, mané? Que golpe o quê, mané? E isso, inclusive, é a prova cabal de que, sim, houve a intenção de impedi-lo de assumir a presidência do Brasil, mas não houve a ação criminosa de impedi-lo. Portanto, não houve crime. O vandalismo do dia 8 de janeiro não coincide com a posse do Lula, inclusive. Sim, é verdade. Aqueles que invadiram o Congresso Nacional violentamente com vandalismo, destruição de tudo que viram pela frente, sim. Eles têm de ser condenados, esses idiotas. E devem sim receber uma pena pesada, serem cobrados financeiramente. Pois são aqueles que há provas e provas de testemunhas oculares ou de vídeos que mostram o momento em que os vândalos cometem os crimes de depredação. Espera, que eu tenho mais para dizer. Mas aqueles crimes em que não há provas visuais de testemunhas e ou em vídeo, no máximo podem ser condenados com uma pena muito inferior, por falta de provas, mas sim condenados por cumplicidade. Se estiverem lá dentro, se invadiram. Agora o capítulo O Sigilo de Lula e do TSE. Por que o Lula impôs sigilo às imagens de câmera de vídeo durante a depredação de infiltrados e patriotas carregados pela febre do efeito manada? Por que foi imposto esse sigilo às imagens do 8 de janeiro? O que estão escondendo? Por que estão escondendo? Porque deram liberdade a Ana Priscila, infiltrada convicta. Será que com provas ela é infiltrada? Será que há provas de que realmente houve infiltrados contratados pelo Lula, pelo PT, pelo PSOL e seus aliados às séculas? Será que há provas disso? É por isso que querem o sigilo? Então, eu quero voltar com a questão do código-fonte. Eu volto a tocar nesse mesmo assunto, o sigilo do TSE sobre o código-fonte. Sim, sigilo, pois se não entregaram o código-fonte, é porque está sob sigilo. Concorda comigo? O que estão escondendo? Quanto mais sigilo desse tipo, mais insegurança social. Aumenta também a insegurança jurídica, pois o mercado não sabe com quem ou com o que está lidando. Capítulo Sucateando as Forças Armadas, Polícia Federal e a ABIN. Só posso começar com esse capítulo com... Existe o riso daquilo que é engraçado. Muitas vezes uma pessoa ri por excesso de dor ou ri de preocupação e também de frustração. No meu caso, eu rio por tudo isso e também por ironia. Eles querem alterar a Constituição Federal para tirar totalmente do presidente ou do Congresso Nacional, principalmente do Congresso Nacional, o poder de aplicar o artigo 142 e outros artigos incisos onde as Forças Armadas possam intervir em situações de perigo, de ameaça interna ou externa. VTC. Peço desculpas por usar esse palavrão abreviado, mas não tem outro jeito. Você precisa entender o que isso quer dizer. O Brasil ficará totalmente desprotegido internamente e externamente. Internamente, quando houver uma convulsão social de direita ou de esquerda, do narcotráfico ou do que quer que seja, o Congresso Nacional não poderá ativar as Forças Armadas para intervir,
para proteger e controlar a situação, como aconteceu no governo Temer, lembra? Quando foi necessária a intervenção militar das Forças Armadas nas comunidades para combater o crime organizado. Mas também o que eu acho que vai acontecer é que o senhor ditador Lula, sim, ditador, porque está caminhando para isso, assim como Daniel Ortega na Nicarágua, assim como Maduro na Venezuela, assim como o ditador de Cuba, caribenho, todos aplaudidos pelo ditador Lula, ditadores aclamados por Lula, pelo PT, pelo PSOL e todos os partidos de esquerda, aclamados como guardiões da democracia. Quando ele der o golpe, esse ditador Lula, com seu exército particular, o MST, e alguns cooptados das Forças Armadas, esse MST, que é uma organização terrorista, inclusive apoiada por um dos ministros, ou melhor, não por vários ministros, como por exemplo o Lewandowski, o Gilmar Mendes, o Barroso, o Fachin, enfim, os ministros do STF. Quando o golpe for dado, como eu já disse, com a ajuda do exército particular do Lula, o MST, conjuntamente com seus aliados, com as Farc, as Forças Armadas venezuelanas, as Forças Armadas argentinas, ou para que você acha que o Lula, o governo Lula está pagando para a Argentina, ou melhor, doando emprestado para a Argentina 1,2 bilhões de reais, que são 689 milhões de dólares. Isso está sendo planejado pelo governo Lula. A união do dinheiro brasileiro, não só com o dinheiro argentino, mas também com o dinheiro de toda a América do Sul, provavelmente até com a América Latina. A criação da já conhecida URSAL, significa União das Republiquetas Socialistas da América Latina. Aliás, esta é a razão da superpressão lulista sobre o Roberto Campos Neto do Banco Central, porque é o último bastião para impedir esta burrice, este empurrão ao precipício, ao caos, porque sem o Banco Central, e esse sonho do Lula será possível de ser realizado. Mas voltando um pouquinho atrás, com a mudança da Constituição Federal, que eles pretendem fazer isso, quando isso acontecer, a invasão dos exércitos da Argentina, dos venezuelanos aliados às Farc, ao MST, então o Congresso Nacional, ou o que sobrou dele, não terão nenhuma possibilidade de intervir invocando o artigo 142 da Constituição Federal. E, portanto, não poderão ativar as Forças Armadas para defender o Brasil contra o avanço comunista do Lula, internamente e externamente. Não. Isto não é um vídeo de conspiração. Isso é como eu disse no início, esse é um vídeo de descomplicação analítica para que você entenda bem em quem você votou ou em quem você não votou. Não importa. Bolsonaro, Moro, não importa. Importa em quem você votou ou em quem você não votou. Ou você luta ou foge do Brasil, o mais rápido possível, se puder. Ou una-se à picanha do Lula. Por favor, compartilhe. Não a picanha, compartilhe esse vídeo. Zangomblos. É o único canal que mete o ferrão sem dó.